Olá, pessoal! Tudo bem, meus reis e minhas rainhas? Novamente estou eu aqui com um episódio maravilhoso para vocês. E hoje é uma pessoa muito especial, que além de ter o prazer de entrevistar como excelente profissional, é uma pessoa querida que eu tenho demais no meu coração. E eu quero trazer aqui para vocês uma pessoa que é diretor e vice-presidente do grupo Mobility, contabilidade, especializada em locadoras de veículos, contador e especialista na área de vendas. E arrebenta, viu, gente? Não é por nada, não. Diga de passagem que é também o meu contador. É o Ítalo Santana! Bem-vindo, Ítalo, ao canal do Franchise Real. Que honra poder te trazer aqui para falar um pouco mais sobre esse sucesso da Mobility, que está crescendo muito, né, Ítalo? Exatamente, Samara. Se você quiser se apresentar, fica à vontade, meu irmão. Claro, claro. Bom, primeiramente, te agradecer pelo convite, né? Eu conheço a Samara já tem muitos anos, uma longa jornada, né, que nós Com temos juntos aí certeza. nesse mundo empresarial. Bom, meu nome é Ítalo Santana, eu sou vice-presidente do Grupo Mobility, toco a área de vendas, a área de marketing e estou muito honrado de estar participando aqui do podcast. E eu tenho uma consideração muito grande pela Samara, porque a gente, desde quando eu conheci ela em 2018, a gente se conectou e estamos juntos até hoje, né, Com Samara? certeza, e muita coisa ainda para fazer juntos, né, Com Ítalo? certeza, é isso aí. Então vamos começar já com uma pergunta que é importante quem está nos assistindo, que aqui a gente vai trazer conteúdo para quem está nos assistindo, né? Explique um pouco, Ítalo, sobre o diferencial de uma contabilidade para locadoras de veículos e uma contabilidade tradicional. Por que que eu devo, né, contratar a Mobility, que é especialista em locadoras? Certo, excelente pergunta, Samara. Quando a gente fala de contabilidade, a contabilidade, o contador que representa, ele tem um papel essencial nas empresas, né? Ele tem um papel que é fundamental de representar o sócio, né, o administrador ali da empresa, de Sim. tudo que diz respeito ao fisco, né? Então, o contador, o papel dele é manter a empresa regular perante ao Estado, perante a Receita, perante o município, no fisco como um todo. Uhum. E onde está o diferencial de fato da Mobility? Primeiro, antes de a gente falar do diferencial, a gente precisa falar sobre o mundo contábil. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 60 mil escritórios de contabilidade, né? Uhum. Diversos profissionais de contabilidade. E qual que é o diferencial de fato da Mobility? Que nós trabalhamos segmentado no segmento de locação, voltado 100% para o segmento de locação. Qual que é a diferença real entre o contador genérico e o contador especializado em locadoras? O contador genérico, no momento que ele está ali na rotina que é árdua, tá? O trabalho do contador ele é árduo, é muita Sim, obrigação acessória, é muitas regras, é com muita toda legislação certeza. que muda, né, Uhum. Muita coisa efetivamente. burocrática que tem que estar Muita, sempre atualizando, né, Ítalo? muita coisa burocrática. Então, assim, o contador ele tem que estar sempre antenado em tudo. E Sim. falando do papel do contador genérico, o contador genérico ele atua em diversas frentes. Ele atende Uhum. o ramo da indústria, do comércio, do serviço. Então, ele atende padarias, restaurantes, pet shops, casa de show. E no caso do contador especializado, ele é voltado 100% para o segmento de locação, que é o nosso caso. Uhum. Então, vamos para a parte prática. Vamos pensar o seguinte: o contador, no momento em que ele está ali fechando uma padaria, fechando eu digo na parte contábil, né, ele não pode tratar a padaria da mesma forma que ele trata uma empresa de franquias, por exemplo, que é uma Sim, prestadora de serviços. Por quê? sim. São regras diferentes, são legislações diferentes e são Uhum. particularidades diferentes. Sim. Então vamos pensar que existe diversos segmentos, né, dentro do nosso Brasil aí, dentro da parte empresarial, Uhum. e o contador que foca em tudo, no final ele não foca em nada, porque Sim. não dá para a gente ser especialista em tudo. Sim. A gente traz isso muito também voltado para a área médica e para a área Uhum. jurídica. Por exemplo, Perfeito. quando você tem uma demanda trabalhista, você vai procurar um profissional da área trabalhista. Você não vai Sim. procurar um profissional da área criminal, por exemplo. Então, o nosso trabalho ele está voltado, né, na diferenciação muito nesse sentido.
Qual que é a parte prática positiva nossa, por exemplo? No momento em que a locadora ela tem uma particularidade, ela tem uma dúvida, eu, enquanto especialista, eu vou conseguir ter muito mais know-how, muito mais Sim. prontidão para poder esclarecer e dar a melhor assessoria para o meu cliente. Resumindo, pessoal, olha aqui que legal. O Ítalo, ele, por ele ser especialista, né? A Mobility, ela ser especialista em locadoras, o cliente dele, se tiver algum problema ali dentro, ele não vai sair para pesquisar, para poder Exato. entender qual que é o regime, o que está acontecendo. Ele já tem aquilo ali de prontidão e que tem coisas que na contabilidade precisam ser resolvidas na hora, de imediato, né, É Ítalo? verdade. E essas mudanças de regime, se você não tiver com seu especialista, principalmente locadora, né, que a gente está falando aí de um aporte financeiro muito alto, Sim. né, e muda muito essas questões. Então, o Ítalo, ele tá, a empresa direcionada, ela vai estar sempre ali com todas as regularizações já passando para você, né? Então, Exato. esse é um dos diferenciais. E qual que é o melhor regime tributário para uma locadora de veículos? No caso, assim, seria simples, nacional, lucro presumido, real. A gente sabe, né, das diferenças e é bom, porque tem gente que está nos assistindo que não conhece nada, tá, Ítalo? Eu Sim. quero que você traga isso aí. Claro, claro. Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, que no Brasil nós temos algumas opções de regime tributário. Você mencionou eles, né, que é o Simples Uhum, Nacional, lucro presumido e o lucro real. sim. Então, independente se é locador ou não, toda empresa ela precisa ter ali o seu estudo tributário, o seu planejamento tributário, porque a gente sabe que o que mais castiga o empresário é pagar imposto. E quando você paga imposto a mais do que você deveria, isso é ainda pior. Então, a definição do regime tributário é algo Hum, totalmente essencial e com importante. certeza. Respondendo a sua pergunta, para as locadoras, o melhor regime tributário ele varia de acordo com o porte, mas geralmente é o lucro real. Tá? O Ah, lucro real, sensacional. isso, o lucro real ele é o melhor regime tributário para as locadoras por conta de algumas particularidades que existem no lucro real, algumas regras que podem beneficiar o dia a dia tributário da locadora. Legal demais, Ítalo. Existe alguma isenção ou benefício fiscal específico para locadoras de veículos, Ítalo? Certo. Bom, existe, né, a locadora, o mercado de locação, ele tem alguns benefícios, algumas particularidades que incentivam o empresário a, de fato, perpetuar nesse ramo, né? Então, por Bacana. exemplo, nós, pessoa física, Samara, nós pagamos 4% de IPVA em cima dos veículos que nós temos. Eu e Entendi. você, pessoa física, É e, mesmo? e qualquer empresa também que não seja locadora, ela paga 4% aqui em Minas Gerais. Lembrando que a alíquota ela pode mudar de Uhum, estado para estado. Mas falando em, entendi. em Minas, nós pagamos 4%. 4%. Legal. A locadora ela pode chegar a pagar 1%. Então nós Ah, estamos que falando de uma legal. redução de 3%, Os três por que é cento. totalmente essencial e significativa para o negócio de Então, locadora. quer dizer, a pessoa que não contrata a Mobility, ela vai ter, vai poder, vai pagar até mais do que isso sem saber, né? Exatamente, porque assim, isso é um processo que não acontece de forma automática. Uhum. Esse processo ele é feito Olha administrativamente só. dentro do fisco. Não é Uhum. só porque a empresa abriu o CNPJ como Tem que locadora que solicitar tem isso, que né? solicitar. Olha só que Exatamente. bacana. E como que funciona a tributação sobre a venda de veículos após a depreciação na frota? Certo. A tributação, ela depois que a empresa, né, ela tem 3 ciclos, a locadora. Ela compra bem, né, Uhum. até falando um pouco sobre benefício, ela compra com desconto. Importante, importante. Traz esse ponto aí para o pessoal. Exatamente. Além do benefício de PVA, nós temos o benefício da compra com desconto. Legal. Então, as locadoras, elas podem ter até 30% de desconto no momento que ela vai comprar um veículo 0 km. Lógico que isso vai variar de acordo de montadora para montadora. Exemplo, a Chevrolet é de um jeito, o grupo Stellantis da Fiat é de outro, Hum. a Volkswagen é de outro. Então depende do modelo do veículo, né, do tipo do veículo ali efetivamente. Mas além do IPVA, a locadora ela também paga de forma diferenciada com desconto no momento que ela vai comprar o veículo. Então ela pode ter até 30% de desconto, comprando direto na montadora por ser frotista. Além disso, Hum. atualmente, né, o segmento de locação ele não contribui para o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, por exemplo, eu
e você que somos prestadores de serviço, eu sou prestador de serviço de contabilidade, você é prestador de serviço de franquias, nós pagamos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Sim. As locadoras ainda não. Não. Por quê? Que Porque a legal. atividade ela é isenta de ICMS, que é o imposto estadual, e isenta do ISS. Isso, por enquanto, tá, gente? Nós vamos ter a reforma tributária, vai mudar muita coisa com a reforma tributária, inclusive o Grupo Mobility formou o Comitê de Reforma Tributária. Nossas redes sociais nós vamos também fomentar conteúdos voltados sobre a reforma tributária e tudo vai mudar, né? A tributação ela vai mudar, a forma de recolher os tributos vai mudar, então isso é interessante com que os empresários, as locadoras nos acompanhem nesse sentido Notícia de também. primeira mão, tá vendo como é que é importante assistir o nosso canal, né? Trazendo informações. Aqui não é só um canal onde você vai aprender, não. Traz informações também. Muito importante e pertinente você ter falado isso aí, tá, Ítalo? E Exato. quais os principais impostos que uma locadora precisa pagar e como planejar para evitar aquela surpresinha, que a gente sabe que sempre tem, Sim, né? é verdade. Bom, os impostos atualmente são os impostos federais. PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Então, são esses impostos ali que compõem efetivamente a forma de tributar da locadora. E no momento que você desmobiliza o veículo, né, a locadora, como eu disse, ela tem 3 ciclos. Ela compra, ela aluga e ela vende. No momento que ela vende, ela tem que apurar o ganho de capital, né, que é ali o momento em que ela vende o veículo, que ela desmobiliza da frota, ela tem que realmente fazer esse recolhimento do imposto de renda, que é o ganho de capital em cima da venda do veículo. Então, são esses impostos, né, que a locadora paga, e é sempre importante, Samara, ter o planejamento tributário. Sim. Eu costumo falar que nós, enquanto contadores, né, a classe contábil, ela precisa sempre resguardar o seu cliente e fazer com que ele pague menos imposto dentro da legalidade. Porque, mais uma vez, é o que eu falo, o que mais sofre, né, o empresário mais sofre, o que mais castiga o empresário é o pagamento de imposto. É verdade, gente. Então, Meu o contador, Deus do céu. ele realmente ele precisa ter o papel fundamental de Verdade. anualmente fazer o planejamento tributário do seu cliente. Por quê? Tudo muda. Verdade. Hoje pode ser interessante o lucro real para uma empresa, mas amanhã pode ser o simples. Ou Sim. hoje o simples está interessante e depois pode ser o lucro real. Então, essa avaliação tributária do contador é extremamente E importante. como que tem gente, né, Ítalo, que ainda pensa pequeno e entendendo que o contador é apenas um custo que tem dentro da empresa. Na verdade, vocês são parceiros, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com franquia de contabilidade, inclusive eu trabalhei junto com o Ítalo em uma delas, e assim, eu entendi a importância que a gente precisa ter sempre um bom contador, sempre um bom psicólogo e um bom advogado na vida da gente, né? É verdade. Então, é importantíssimo, principalmente a contabilidade consultiva, né, Ítalo? Sim. Que é o que você faz também. Eu sei que você trabalha com esse trabalho assim, mais intimista, né, com a empresa acompanhando todo o processo. E falando de gestão financeira, como as locadoras podem se proteger contra autuações fiscais que evitam problemas com a Receita Federal? Que com certeza deve ser, né, algo que todo mundo tem receio, principalmente locadoras, né? Exatamente, Samara. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando do coração da empresa. Sim. Né? Então, assim, a organização, a gestão disso é muito importante. Muito. E qual que é o conselho que eu dou para toda locadora? Tenha sempre, de forma organizada, a sua gestão financeira. Né? Por que eu digo isso? Porque a locadora, ela é uma atividade que trabalha com ativo, nós estamos falando de patrimônio. O veículo é muito caro. Não é um investimento qualquer, né, Ítalo? Exatamente. E o veículo ele vai para a mão de terceiros. Sim. Né? Então, assim, tem que ter toda uma estruturação, tem que ter toda uma organização financeira. Por quê? O contador ele é o suporte da empresa do ponto de vista contábil, fiscal e tributário. Legal. Mas falando da gestão da locadora, ela precisa saber controlar o que teve de pagamento, o que teve de recebimento, o que teve de inadimplência efetivamente, o que teve ali de carro que às vezes perdeu, né? Teve algum PT, algum sinistro, alguma coisa do tipo. Então, a gestão financeira é essencial. Por quê? A gestão financeira, Samara, ela está ligada exatamente no resultado da empresa. Porque ela passa as informações para Exato, vocês, né? Exatamente. E a gestão financeira é o seguinte, se ela não está muito bem feita, muito bem amarrada,
os resultados ficam, entre aspas, furados, ficam Sim. perdidos, porque a gestão ela é essencial. Por quê? Nós estamos falando de uma atividade que é uma atividade que depende de crédito. O que é depender de crédito? Depende do banco, depende de capital de terceiros. Sim. Então, pensa o seguinte, o banco, no momento em que ele vai conceder um crédito para uma locadora, ele precisa enxergar que aquela locadora ela tem a capacidade financeira de arcar com aquele crédito que vai ser liberado. Então, por Uhum. exemplo, se o banco, né, ou qualquer banco que seja, uma instituição financeira, liberou um crédito de 1 milhão para a locadora, ela vai investir em 1 milhão, né, esse valor de 1 milhão, comprando carros. Só que ela precisa ter a capacidade financeira para poder pagar isso. E como que Uhum. ela faz isso? Com uma gestão financeira eficiente, com um fluxo de caixa eficiente, com um balancete bem montado pelo contador, com um balanço bem montado, com a DRE bem montada. Então, a organização financeira, ela afeta Primordial, né? tanto a empresa quanto o contador. Sim, você respondeu uma coisa até que eu ia te perguntar agora, né, como que, a gente pode proteger, né, assim, qual a melhor forma de estruturar o capital da empresa para financiar e comprar veículos, então é exatamente isso, se primeiro se programar, né, ter ali Exato. uma parte financeira muito bem programada para fazer esse investimento. E acaba, pessoal, que a contabilidade, o financeiro, ele caminha junto. Tá? Não adianta inventar números, né, Ítalo, e mandar lá para a Exato. contabilidade achando que a contabilidade vai fazer milagre. Exato. Ô, Samara, você tocou num ponto muito importante, que é isso. O trabalho contábil, ele depende do contador e ele depende também do cliente. Sim. Por quê? A informação, a organização, a gestão financeira, a gestão operacional do negócio, a gestão administrativa, ela é por conta do dono, né? Por conta da empresa, por Sim. conta da equipe da empresa. E se isso não está bem feito, como que essa informação vai chegar na contabilidade? Porque nós temos que pensar o seguinte, a locadora, ela depende de capital de terceiro. Como eu falei, ela depende de capital de terceiro. Sim. Então é uma cadeia, se você for parar para pensar. O contador, qual que é o papel dele? Entregar balanço bem feito, DRE bem feita e cuidar da parte fiscal e tributária. Qual que é a obrigação da empresa? Cuidar da parte administrativa e financeira. Você percebeu que o trabalho do contador e da empresa se complementam? Com certeza, com É certeza. exatamente isso. É o cuidado, né, que o dono tem que ter nesses olhares clínicos, entender que são 3 pilares aí que precisam andar juntos, né. E Totalmente. como que deve ser feita a estruturação contábil das locações e das despesas como manutenção da frota, por exemplo? Certo. Bom, primeiramente, o que eu sempre indico para todo cliente meu e para quem vai ser cliente ainda é o seguinte: tenha um sistema de gestão especializado em locadores. Por quê? Isso vai Hum. impactar positivamente demais no negócio de locação. Porque dentro do sistema você vai controlar os carros que você comprou, os carros que estão financiados, os carros que estão em consórcio, né, os carros que vão ser desmobilizados, os carros que vão ser vendidos, e mais do que isso, a manutenção, a questão da quilometragem, né, então tudo vai estar dentro do sistema de gestão da locadora. Então, o fato de ter esse controle é essencial para o resultado do negócio. Você me perguntou aí sobre manutenção, sobre compra de veículo, etc. Isso tudo faz parte da gestão da locadora. Uhum. E a contabilidade, eu brinco com meus clientes o seguinte, que o contador ele é o melhor amigo do cliente, porque tudo que acontece a gente tem que ficar sabendo. A empresa comprou carro, eu preciso ficar sabendo. A empresa vendeu, eu preciso ficar sabendo. A empresa alugou, eu também preciso ficar sabendo. O carro deu PT, eu preciso ficar E sabendo. como que você, trabalha com essas informações, assim, né, dentro da Mobility, como que você faz para poder, ter essa comunicação, né, com o cliente? É o sistema de vocês ou o próprio sistema deles que vocês utilizam para conter essas informações? Certo, na verdade é o seguinte, o sistema ele é da empresa, da locadora, Ah, tá? ok. Então a locadora ela contrata no mercado um sistema especializado para o segmento de locação Uhum. e ali vai estar todas as informações principais e essenciais do negócio. Então, todos esses exemplos que eu dei aqui, isso vai estar dentro do sistema. E tem um acesso do contador, que o contador coleta essas Ah, entendi. informações. Então você tem acesso a esse sistema. Exatamente. E no momento Aham. que eu tenho acesso a esse sistema,
eu pego essas informações e levo para dentro do meu sistema contábil, que é quando a gente faz as Legal. contabilizações, as conciliações e a centralização de todas as informações necessárias para a Resumindo, locadora. alimente o sistema, empresário, Exatamente. alimente de informações, né? Traga ali, peça seu administrativo, recepção, qualquer coisa para poder colocar ali as informações, Sim, vender o carro. E isso é muito importante, é uma das coisas que batem muito na tecla, né, é Ítalo? Eu verdade. falo que em todo tipo de empresa, porque a gente vê que o maior gargalo, né, da contabilidade em fazer a gestão é a alimentação de sistema das Sim, empresas, sim, né? é verdade. Vamos falar agora de trabalhista. Eu tenho certeza que o pessoal aí está querendo saber quais os principais cuidados da contratação de funcionários para evitar problemas trabalhistas. E isso eu acho que pode estender a todos os tipos, né, de empresa, não só locadora. Ou Com tem certeza. particularidade também? Não, nesse caso, assim, estende para qualquer tipo de negócio, qualquer atividade. Bom, hoje, né, no Brasil, nós temos uma regra que se constitui através da CLT, né? Então, hoje, o emprego formal junto ao funcionário, né, o emprego formal entre empresa e funcionário é a CLT. Então, qual que é a indicação que eu faço? Para que o empresário ele sempre tome cuidado sobre a jornada de trabalho que ele está combinando com o funcionário, a questão salarial para identificar se realmente rege as regras trabalhistas, né, se está dentro ali do piso mínimo, né, exigido, a questão também é sobre benefícios. Então, essa parte trabalhista é uma das mais delicadas, né, Samuel, para Sim. qualquer empresário, Nossa, né, por quê? O empresário ele precisa das pessoas, nada se faz sozinho, sim, né? A verdade. gente constitui empresa, a gente constrói a empresa na linha do tempo com Sim. pessoas. As pessoas são essenciais. Então, do ponto de vista trabalhista, o que eu recomendo para todo e qualquer empresário? Para que tenha sempre um alinhamento ali com o seu contador no momento que for contratar um funcionário. Né? Uhum. Por exemplo, eu vou contratar um analista de frota. Entenda com o seu contador quais são os requisitos de um analista de frota, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, qual que é a carga mínima de jornada de trabalho, qual que é a máxima, Uhum. pode trabalhar finais de semana, né, e sempre respeitando as regras que atualmente nós temos na CLT. Então, a Uhum. indicação que eu sempre faço é essa, aproxime do contador nesse sentido, porque a gente já viu que o que mais acontece, muitas das vezes, são processos trabalhistas. Sim. Né? E hoje, né, a gente tem que entender o seguinte, que no momento que o funcionário ele vai na justiça e ele quer requerer algo junto à empresa, é porque provavelmente pode ser que tenha faltado algum tipo de orientação devida para o empresário ou o empresário assumiu algum risco de alguma forma de fazer algo errado e acabou prejudicando a empresa no momento que o funcionário foi entrar na justiça. Então, de forma geral, em resumo, sempre atente-se ao cargo que você vai contratar o funcionário, para ver se está compatível com as funções, para ver também se o salário está dentro das regras, porque isso tudo muda de cargo para cargo, de cidade para cidade, de convenção coletiva para convenção coletiva, então tem todos esses E no detalhes. caso de locadora, qual que seria a carga horária, o salário hoje, né, por exemplo, vendas, assim, só para a gente ter uma noção. Certo, assim, nesse caso não tem muita particularidade por segmento, É a tá? mesma coisa. É a mesma coisa, Ah, porque entendi, hoje bacana. o funcionário, o máximo que ele pode trabalhar é 44 horas semanais. Entendi. Então, independente se é locador ou se é Ah, comércio, né, bacana. independente da atividade, Uhum. tem que seguir. Agora, o que pode ser combinado com o funcionário são as horas As horas extras. Né? As extras. horas extras ela pode ser Uhum. combinada, né, desde que a empresa pague, né, certo, para o funcionário, que seja combinado, mas que ele também tenha um descanso dele, que faz parte ali da rotina E o também. salário, no salário não, né? O salário já muda de cargo para De cargo. cargo para cargo, Ok. porque tem os níveis técnicos, né? Por exemplo, Sim, estagiário é um, auxiliar, assistente, analista, coordenador, então cada cargo, de acordo com a sua atribuição, ela muda sim. bacana. Como que funciona, então, a tributação e a contabilidade no caso de locação para empresas em contratos de longo prazo? Certo. Bom, o que acontece? A tributação, ela é mensal, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar do mercado de locação, a gente tem diversos tipos de segmento dentro dessa massa de locação.
Nós temos, por exemplo, a locação de carro por assinatura, nós temos a locação para motorista de aplicativo, nós temos a locação por hora, né, que é car sharing, a gente tem também a rent-a-car, que é o aluguel de diária, que a gente chama, né, de balcão, que é igual a Localiza, Unidas e Movida, que são as grandes. Mas, assim, independente do tempo de contrato, independente ali do prazo do contrato, o que importa tributariamente falando é a receita do mês, né? Ou seja, se a alocação é para aplicativos ou se é para assinatura, não importa, isso é o know-how, o core business do cliente. Entendi. Então, para a contabilidade, o que importa é o movimento ali do mês. Se ele faturou 150 mil, ele vai tributar em cima dos 150 mil, né? Então, assim, isso varia muito de atividade para atividade, mas falando de tributação, ela é mensal. Independente se é contrato longo, igual, por exemplo, o carro por assinatura, geralmente os contratos são de 12, 24, 36 ou 48 meses. Só que, mensalmente, a empresa ela tributa o valor ali do carro alugado. Então, exemplo, a Samara tem um Chevrolet Tracker alugado com uma locadora. Você paga nessa assinatura, por exemplo, R$3.000. Todo mês, independente do prazo do seu contrato, você enquanto locadora, né, a locadora ela vai pagar ali o tributo em cima do valor de locação do seu cliente mensal. Ah, legal, legal. E o que uma locadora deve observar ao emitir notas fiscais para diferentes tipos de clientes, Ítalo? Samara, Essa aí é boa, a hein? sua pergunta é excelente. Por quê? Locadora não emite nota fiscal. Ah, mentira! Olha aí, gente, tá vendo? E era uma dúvida que realmente tinha, né? Porque eu já aluguei carro e nunca recebi nota fiscal. Exatamente, não tá errado não, tá? Tá certinho. Olha, tá vendo aí, pessoal? Tá vendo Exato. aí? Você não... Olha que legal! Exatamente. Por quê? Eu vou te explicar na prática como isso acontece. Quando a gente fala de locação, a gente está falando de uma cessão de um ativo, ou seja, eu estou cedendo, enquanto locadora, um ativo, que é o meu veículo, para um terceiro, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Tá? Então, no momento que eu cedo, até então nós não falamos de prestação de serviço. Eu só estou cedendo, eu só estou, entre aspas, emprestando o veículo por tempo determinado. Legal. Então, no momento em que eu alugo para você, exceto os casos que tem motorista, tá, gente? Então, assim, tem casos de locação que tem motorista. Por exemplo, tem alguns clientes da Mobility que eles atuam com locação com motorista. Às vezes tem um executivo de um banco, de uma empresa, que ele aluga o carro e a prestação de serviço do motorista junto. Então, neste caso, incide nota fiscal. Mas, falando da locação pura, que a gente chama, a locação pura ela não emite nota fiscal. Então é por isso, Samara, que você nunca recebeu uma nota fiscal no seu e-mail. Por quê? A atividade, como eu falei, é uma cessão de um ativo, uma cessão de um bem imóvel. Então, na legislação fala que a locadora não recolhe o ICMS e nem o ISS. E o que substitui a nota fiscal? A fatura de locação. A fatura de locação é um documento fiscal que substitui a nota fiscal. Por quê? Se o cliente emite, né, o cliente locador, ele emite a nota fiscal, ele pode vir a pagar ISS sem necessidade. Ou seja, se ele emite nota, involuntariamente, já aconteceu em alguns casos, tá? Alguns clientes que não eram da Mobility acabou vindo para a gente já apurou alguns casos, que os clientes estavam emitindo nota fiscal e pagando ISS sem necessidade. Gente, agora vamos falar que a realidade, por isso a importância de ter uma empresa especializada. Porque isso aí é um ponto que você diagnosticou, mas olha o tanto de imposto que essa pessoa pagou à toa. Exatamente. Imagina quantos anos não pagou de ISS esse tempo todo. Meu Deus! E assim, Samara, são casos que acontecem reais, na prática mesmo. Por Eu quê? acredito demais. Não é nem por incompetência do contador que está atendendo, não. É muita informação para ele, né? Pensa o seguinte, Samara, ele está lá cuidando da locadora, mas em contrapartida ele está cuidando também de um restaurante, de um pet shop, de uma padaria. É aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Cada segmento é de um jeito. Então, não tem como ele assim, ser especialista em tudo. Então, esses erros acontecem de forma meio que involuntária, mas isso pode, de alguma forma, atrapalhar o dono ali da locadora, a empresa de locação. É dinheiro, né? Porque de toda forma ele vai estar pagando mais imposto que deveria. Ninguém quer isso, né? De forma... Eu acredito que não. A não ser que a pessoa, de fato,
tem, né, nem um lado empresarial, assim, de Sim, cuidado com a própria empresa. exato. Então, vamos falar aqui um pouquinho de tendências e desafios. Com o crescimento dos aplicativos, né, mobilidade, aluguel por assinatura, o que muda na contabilidade das locadoras? Certo. Bom, na contabilidade, efetivamente, isso não muda, né? Como eu disse, é por conta do segmento mesmo do cliente, isso não muda, mas o que eu indico para toda locadora é para sempre revisar o seu plano de negócio, sempre revisar, né, desde que a empresa existe, a forma como que está sendo feita a precificação, a forma como está sendo feita o modelo de atuação no mercado, no negócio. Por quê? Isso faz parte do negócio, faz parte do plano de negócio, né? Então, do ponto de vista contábil, a gente não tem nada que fala assim, o melhor segmento, por exemplo, é carro por assinatura, ou o melhor segmento, por exemplo, é aluguel de diária, igual a Localiza, Unidas e Movida. Na verdade, isso varia, sabe? Isso varia de empresário para empresário e de propósito, né? Eu imagino que todo empresário, eu acredito nisso, cada um tem o seu propósito. Qual que é o propósito dentro do futuro da mobilidade? É o impactar, por exemplo, as pessoas da classe C e D e proporcionar para essas pessoas uma locação de um carro para ela trabalhar nos aplicativos e fazer sua E própria foi renda? muito importante, né, Ítalo? Muito Muito importante. importante essa jogada aí que as empresas tiveram de venda de veículos, que a maioria era empresas de venda, a Sim, Localiza, eu acho que foi Localiza. Quem começou com isso, sabe? você fala aqui no Brasil? Aqui no Assim, a Brasil Localiza ela é referência, foi né, Sandra? eu Ela é imagino que tenha referência sido. porque hoje a Localiza ela tem uma frota de mais de 800 mil Uhum. carros espalhados. Então a gente está falando de um número muito grande. E quando a gente fala de locadora, o que tem que ficar claro para o público é que não existe só as grandes. Não. Né? Quando a gente fala locadora, todo mundo pensa Unidas, Localiza, Movida, só que na verdade não tem só isso. Só no Brasil nós temos aproximadamente 26 mil locadores. Nossa, E como qual é que é que a... explodiu assim, né? Exatamente, qual que é a maioria? Pequeno e médio. Pequeno e médio. Ou seja, porque as maiores elas são, podemos contar nos dedos. Quais são as parcelas desses 27 mil, 26 mil que eu acabei de falar? São os pequenos e médios. São os pequenos e médios. Entendeu? Então, assim, é por isso que o trabalho da Mobility ele é essencial para o mercado de locação, porque Sim, nós focamos no pequeno e no médio. sim. Né? Você resolve a solução para essas pequenas e médias empresas. Mas vocês atendem a Localiza também, essas grandes? Como que é? O que acontece? A parte de contabilidade da Localiza, Unidas e Movida, ela é interna. Interna, né? Né? Uhum. Só que nós já fizemos alguns trabalhos terceirizados para eles. Por exemplo, eu pilotei, né, eu coordenei o projeto, parte do projeto de fusão da Localiza da Unidas, onde nós entregamos aproximadamente 650 CNPJs de filiais. Uau. Devido a essa fusão. Então a Mobility foi contratada para isso. Que legal. Né? Então foi um marco muito legal na nossa história, porque a Localiza confiou ali a gente, né, de cuidar dessa parte da fusão. Então, assim, a gente já atendeu eles em algumas frentes, atualmente a gente atende alguns serviços avulsos, mas mais serviços voltados para a parte administrativa, de legalização mesmo. Sim, mas assim, com certeza o know-how de vocês é muito grande, né, Ítalo? E por isso que eu quis até mesmo, né, convidá-lo para trazer essa expertise aqui para o pessoal, porque o franchise real é isso, né? É expertise de convivência, né? E antes de eu fazer a outra pergunta, eu quero fazer o meu famoso merchan, sabe, Ítalo? Porque a gente aqui também, a gente tem parceiros no nosso canal. Claro. E nós temos aqui, olha aqui, gente, a Ju Oliveira, que trouxe peças... Tá lindo, não tá? Tá linda. Peças assim, gente, incríveis. Isso aqui é lançamento da Ju Oliveira lá do Barreiro, aonde tem esse aro aqui maravilhoso, essas peças exclusivas, tá, pessoal? Porque o que ela tem lá, se vender hoje, amanhã já não tem outro igual. Então você vai levar exclusividade para você, tá? Então já acessa, eu vou deixar o Instagram aqui dela para vocês acessarem e conhecer um pouquinho mais sobre a Ju Oliveira lá do Barreiro, tá? Que é a minha região também.
Bom, Ítalo, me conta aqui sobre as definições de KNAI para atividade locadora. Eu acho importante aqui. É essencial definir corretamente o KNAI, claro, né? E como que seria para locadora de veículos? Certo, excelente pergunta, Samara. Quando a gente fala do CNAE, né, o CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, né? Hum. E o CNAE ele tem que ser muito bem escolhido, porque até nisso tem a influência de pagamento de Eu imposto. não sabia que era essa nomenclatura. É isso Então, mesmo. repete para mim, por favor. Classificação Classificação Nacional Nacional Econômica. Econômica. Isso, Que isso. legal. Então, Eu assim, estou aprendendo muito com você, viu, Ítalo? estamos aqui para isso, né? Pode contar comigo. Bom, então, Samara, assim, falando sobre o KNAI, é muito importante, né, a definição correta do KNAI. Por quê? Caso o KNAI ele seja escolhido de forma errada, até isso pode impactar o empresário e fazer com que ele pague mais imposto. Então, a escolha do KNAI tem que estar muito compatível com a atividade da empresa. O que ela vai desenvolver? Ela vai fazer locação de veículos sem condutor? Ela vai fazer locação de veículos sem condutor e com motorista? Então, isso tudo efetivamente conta no momento da escolha do KNAI. Por quê? Essas classificações, elas mudam, né? O KNAI de locação de automóveis sem condutor, ele é um, o KNAI de locação com motorista é outro. Então, é super importante ter isso de forma bem definida. Por quê? Porque isso afeta também o planejamento tributário da empresa. Por quê? Caso a gente coloque KNAIs que não tem a ver com a atividade de locação, involuntariamente, a locadora ela pode vir a pagar mais imposto que deveria. Então, é super interessante contar com o apoio da contabilidade especializada nesse sentido para te ajudar na escolha do KNAI correto, porque isso impacta até nas questões dos benefícios. Por exemplo, impacta no benefício de redução de PVA. Se a locadora tem KNAIs que não fazem parte ali do ramo de locação, isso pode atrapalhar ela a conseguir o benefício de redução de PVA, que é um dos mais Eu ia pleiteados te para a perguntar locadora. sobre isso. Caso seja, né, escolhido um KNAI errado, inadequado, como que, né, quais são, o que pode afetar, né, a competitividade, a lucratividade aí da empresa. Então, você já trouxe isso aí. Legal. Exatamente. E assim, são esses pontos, né, Samara? Assim, primeiro, o KNAI escolhido de forma errada, ele pode aumentar a carga tributária, o cliente pode Olha perder para lá, Ítalo, benefício. fala isso pro pessoal que está assistindo para não fazer nada de errado. Bom, então, assim, no momento de escolher o KNAI, tem que ter muito cuidado para não escolher de forma errada, porque de alguma forma isso pode prejudicar a locadora. Você pode pagar mais imposto que deveria, você pode perder o seu pedido de redução de IPVA, você pode perder a oportunidade de comprar carro com desconto, que são coisas essenciais que fazem parte ali do momento da locadora, que faz parte do negócio de locação. Então tudo isso, Samara, interfere. E quais são os regimes tributários aí mais vantajosos para as locadoras? O regime tributário, de fato, né, assim, depende de cada modelo de negócio, depende de cada locadora, mas geralmente é o lucro real. O lucro real, geralmente, ele é o mais vantajoso mesmo. Bacana, Ito. Vamos falar de franquias? Vamos falar. Que eu sei que você também é especialista, né? Isso Eu aí. adoro. Então, no setor de franquias de locação de veículo, me conta aqui quais são os principais benefícios de abrir uma franquia da locadora por meio, né, da franquia aí. Certo. Bom, quando a gente fala de franquia, nós estamos falando de compartilhamento de know-how, nós estamos falando de concessão de conhecimento, de estrutura, de todas as particularidades em que uma locadora ou que qualquer negócio de franquia tenha, né? Então, por exemplo, a empresa que opta por abrir a sua locadora através de uma franqueadora, ela recebe ali um nível de conhecimento muito grande, porque é compartilhado com ela o know-how, a melhor forma de precificar, a melhor forma de alugar, qual público você deve alugar, como que tem que ser feito a definição do seu PDV. Né? Então isso tudo impacta de forma positiva. Eu tenho, né, alguns parceiros que são franqueadores, né, e eu tenho alguns franqueados que são clientes da Mobility. Me conta pra gente aí esses cases de sucesso seu dentro do franchise, que o franchise real, com certeza nós temos aí, né, franqueadoras de locadoras de veículos assistindo. Sim. Que vai querer saber.
Com certeza. Olha, hoje no Grupo Mobility, nós temos a LocarX, que é de Salvador, da Bahia. Olha. É uma franqueadora muito bem colocada no mercado. Temos a S4F, que é uma empresa Santander, que é lá de São Paulo. Temos também a Localiza, tá? A própria Localiza, ela tem algumas unidades de franquia e está em processo de expansão também, que eles têm uma estratégia, né, de expansão através, a nível Brasil, de franqueados também. Então, né, nós temos hoje a LocarX, a S4F. Vocês fazem a LocarX e a Localiza também? Ou Localiza é só uma franquia mesmo que Na vocês... verdade, assim, a Localiza, nós cuidamos de algumas unidades de franquia dela. Uhum. Por quê? Diferente da matriz, a matriz ela tem a contabilidade interna. O franqueado não. O franqueado ele tem a liberdade de escolher quem vai ser o contador dele. Então, por exemplo, hoje nós atendemos alguns franqueados da LocarX, os franqueados da S4F, franqueados da Localiza, e isso tudo muito em função do nosso know-how, do nosso conhecimento, né? Então, assim, são franquias muito bem colocadas no mercado, são franquias de sucesso. São. Né? E assim, eu participei recentemente lá em São Paulo da convenção de franqueados da LocarX e foi muito legal, porque é uma rede que acompanha de perto o seu franqueado. Né, a Lívia Vilar, que é a CEO, ela pega na mão dos franqueados e faz a coisa acontecer. Assim como a S4F, que é uma franquia do Grupo Santander. Estamos falando da marca Santander, ali junto com a S4F. Eu não sabia. Exatamente. Então, assim, é uma franquia que vem crescendo bastante, né, tem uma estratégia muito legal e vem bem posicionado no mercado, e eles conta com o trabalho da Mobility. Então a Mobility hoje ela tem quantas franquias dentro do portfólio de vocês? Olha, hoje, ao todo, Samara, umas 4 franquias de locadora, né? 4 franqueadoras, né, que estão de parceria com a gente, mas em número de franquias, hoje a gente deve ter aproximadamente 120 franquias, ou seja, 120 CNPJs provenientes do franchise, 120 CNPJs provenientes de uma franqueadora de locadoras de veículos. Que legal! Olha que Fico sucesso. Tão feliz com esse teu sucesso, Ítalo. Meu Deus do céu! São quantos clientes hoje dentro da Mobility no total? Certo. Hoje nós temos aproximadamente 400 clientes na nossa base. E todos eles são locadores. Isso em quanto tempo, Ítalo? Olha, a gente tem de jornada 14 anos. Que bacana! E eu sei que o seu pai, uma coisa que a gente pode trazer aqui também, ele é uma grande referência de locadoras de veículos, né, Ítalo? Essa história de vocês, ela partiu dele, né? Então a expertise dele dentro das locadoras de veículos é muito grande, ele é referência das pessoas, todo mundo conhece, né, seu pai, né? Se quiser falar um pouquinho dele também, que eu acredito que seja referência para você também, com né? certeza, né? Assim, eu acho que o meu trabalho hoje, frente à Mobility, é muito em função da extensão que meu pai criou. Com certeza, né? Então, isso assim, não tem dúvida. Meu pai, que é Rodrigo Santana. Santana. Isso. Você conhece, né? Ah, joga aí no Instagram, gente. É um grande profissional. Exatamente. Então, assim, de onde surgiu a história da Mobility? Onde nasceu efetivamente criar uma contabilidade especializada para locadoras? Essa ideia veio do meu pai há mais de 15 anos atrás. Ele foi funcionário da Localiza, ele trabalhou por 20 anos na Localiza, trabalhou na parte tributária, fez gestão lá da área tributária, e foi daí que nasceu a ideia de criar uma contabilidade especializada para locadoras. Porque pensa, a Localiza ela tem uma equipe muito bem sólida, uma equipe muito bem estruturada. Sim. E quando meu pai saiu da Localiza, o que ele pensou? Por que não levarmos também um trabalho diferenciado para as pequenas e médias locadoras? Se isso acontece nas grandes, por que também não fazermos na pequena e na média locadora? Então, a ideia, né, ela nasceu há 15 anos atrás, né, aproximadamente 15 anos atrás, da Mobility existir exatamente por conta dessa paixão do meu pai no mercado de locação. Pensa a história. Ele começou, né, há anos atrás, trabalhou na Localiza, trouxe o know-how da Localiza para o nosso negócio, para a gente replicar para os nossos clientes hoje. Olha só. Então, olha para você ver que negócio bacana, né? Ou seja, coisas que aconteceram há anos atrás, a gente aplica o know-how para os nossos clientes, que é onde agrega valor e tem o diferencial do nosso trabalho. Com
toda a certeza. E seu pai, ele teve uma visão de águia, porque Sim. a gente não imaginava o tanto que seria sucesso essa questão hoje locadora. A gente fala de todos os sentidos, né, de automóvel, moto hoje, Sim. né, que nem tinha. Então, assim, tá assim, um sucesso total. Eu estive na feira eu participo de praticamente todas as feiras de É franquia. verdade. Então, quando eu vi essa franquia, né, de mobilidade, eu achei sensacional. E o seu pai, assim, é um grande profissional, assim como ele levou esse know-how para você, Ítalo, e o que eu vejo de legal é que mesmo ele construindo, né, vou falar de império também, porque é um Claro. império, esse império todo, desde que ele estava na franquia dele de contabilidade, há uns anos atrás, ele não largou essa carreira dele de cuidar das locadoras. Me Exato. lembro que o Rodrigo, mesmo trabalhando numa contabilidade que era tradicional, que fazia todos os tipos de serviço, ele não desfez desse know-how e continuou a caminhada com as locadoras, e vocês tiveram agora essa visão de estender e continuar o processo com a Mobility, né? Que antes não chamava Mobility, né, É Ítalo? Conta verdade. também essa história. Não, é importante, né, assim, a gente Com voltar toda né, certeza. assim, falar da história, né, e contar o que aconteceu, né. Vamos falar da Vers Contabilidade, né, tudo começou Exatamente. com a Vers Contabilidade. Então a Vers Contabilidade, ela foi uma empresa fundada em 2009, né, meu pai tinha outros sócios também, e na linha do tempo, né, a empresa cresceu muito, né, a Sâmara trabalhou com a gente lá um tempo Sim. também, então foi daí que a Foram gente se mais de 1.000 conectou. clientes, Mais né? de 1.000 Mais de clientes. 1.000 clientes, é muita E coisa. nós, num determinado momento, por estratégia, nós decidimos vender o negócio de varejo. Sim. A gente vendeu a empresa Vers Contabilidade, que atendia outros segmentos além de locadora, e focou 100% no mercado de locação. Uhum. A gente sempre já teve ali locadoras, então a gente dividia a nossa operação, Sim. operação para varejo e operação para locadoras. Sim, Por sempre quê? seu pai focando mais as locadoras. Nas locadoras, Sim. porque como a gente vende diferencial, nós, além de vender, nós precisamos entregar Sim. diferencial. Então as operações eram sempre separadas. Só que por estratégia, em determinado momento, nós vendemos essa operação da Vers Contabilidade e viramos Versloc, né? Ou seja, o termo Vers mais Loc, voltado Isso. para o mercado de locação. E aí, né, no final de 2024, nós fizemos um rebrand da nossa marca. Que eu achei fantástico. Mobility. Mobilidade. Exatamente, Samara. E assim, o nosso rebrand, ele veio muito em função disso, de atender o mercado da mobilidade. Né? Nós éramos Versloc, então por que nós mudamos a marca? Versloc, né, ele faz parte de um passado nosso desde quando era Vers Contabilidade. Sim. E hoje a empresa é outra. Né? Outra cara. É outra cara, é outro propósito, é outra missão, visão, valores, Sim. então tudo muda. E aí o que a gente fez? A gente decidiu fazer um rebrand da marca, colocando o nome como Mobility, Grupo Mobility, para atender o mercado de locação e de mobilidade como um todo. E com a pegada mais inovadora, mais tecnológica, uma pegada mais próxima do cliente, com cores mais vibrantes, com cores ali mais marcantes. Sim. Então a gente fez o rebrand pensando em impactar o mercado de locação Sensacional. mesmo. E inclusive eu gravei no final do ano, que a gente já colocou para poder rodar o canal falando sobre isso, a gente fazer o rebrand, que às vezes é necessário porque muda, as coisas mudam, né? Igual a rainha não é mais a rainha, agora a rainha está dentro do império, né? Então agora é o império das franquias. E isso é necessário. Você mudar, assim como o mercado muda, as coisas vão caminhando, né, Ítalo? Você não poderia deixar essa história para trás do teu pai, assim, simplesmente criar uma empresa sua somente. Não, eu vi que você se posicionou junto a ele, trazendo esse know-how para dentro da Mobility, que está um sucesso. E agora a pergunta que não quer calar, senhor Ítalo Santana. Ai, meu Deus, que emoção estar aqui te entrevistando, viu? Passa um filme na cabeça, né, Ítalo? Passa um tanta história, né? É muita coisa, muita caminhada, muito sal. Sim, com certeza. Ou se sabemos disso, né? Me conta aqui,
A Mobility vai virar franquia ou não vai virar franquia? O que você pensa sobre a Mobility, assim, expandir, né, exponencialmente pelo Brasil? Samara, eu acho muito legal a sua colocação, porque você é uma entusiasta do mercado de Amo, franchise, né? eu Você é amo. apaixonada pelo Sou. mercado de franquias, eu gosto também, eu admiro muito, né? Temos parceiros, clientes através do mercado de franchise também. E assim, hoje nós não pensamos ainda em franquear a Mobility, tá? Só que eu costumo falar que o futuro a Deus Com pertence. toda E certeza. claro, como nós somos e queremos cada vez mais ser referência no Brasil e até fora do Brasil também, por que não um dia pensar em franquear essa marca? Com toda Né? certeza. Uma coisa que a gente não descarta, Não, né? e aqui tudo que é sucesso, ele precisa ser replicado. Eu Com tenho um amigo certeza. meu que fala assim: para ficar melhor, tem que virar franquia. É. É boa, é uma boa. Então, tem que virar franquia. E já é sucesso, com certeza vocês vão conseguir alcançar o que vocês querem. A meta é qual, Ítalo, para 2025? Conta pra gente essa meta sua aí. Olha, a meta ela é ousada, tá, Samara? Adoro. Assim, a gente sonha e trabalha para fazer a coisa acontecer, Tenho né? total certeza Então, disso. assim, onde que está também o nosso diferencial, falando sobre grupo, sobre meta? Né? O grupo Mobility, o carro-chefe, o produto principal, obviamente, é a contabilidade. Só que, como nós somos referência no segmento de locação e nós queremos agregar valor para o negócio de mobilidade, para o negócio de locação, o que nós fizemos? A gente criou um ecossistema, um hub de soluções. Opa, hub também, Um hub. hub de soluções voltado para o segmento de locação. Que legal. Então, além da contabilidade, o que eu tenho dentro da Mobility? Eu tenho o trabalho de BPO financeiro, que é a terceirização do departamento financeiro. Então vai vender serviço 360 também. Exatamente, a ideia é essa, exatamente. Você sabe que a Império também virou isso, né? Pois é, uai, o negócio de sucesso é assim, com né? certeza. Eu tô com um cliente que ele precisa dos serviços de marketing, né, voltado para locadora. Eu tô com um cliente que precisa do serviço para registrar marca, de criar uma franquia. Por que não juntarmos todos esses know-hows e colocar dentro da Hub? Ô, Samara, você falou uma coisa que é exatamente o que a Mobility faz. Né? Assim, nós temos as soluções, o hub de soluções voltado para tudo que o meu cliente de locadora precisa. E o que eu não faço, o que nós, enquanto Mobility, não fazemos, nós temos uma rede de parceiros de confiança e parceiros credenciados para indicar para o nosso cliente. Gente, estou muito feliz que a Império... Estou vendo que a visão de crescimento, ela está sendo assim, de forma... né, bem ligada, né, a de vocês, então eu fico muito feliz de verdade. E assim, quando a gente fala de diferencial, porque vamos voltar lá para o teor da contabilidade. Contabilidade por contabilidade, qualquer um faz, qualquer contador faz. Contabilidade por contabilidade, no Brasil a gente tem mais de 60 mil escritórios, igual eu falei. Então, eu, enquanto representante, um dos representantes, um dos diretores do Grupo Mobility, o que eu tenho como preocupação, o que eu quero levar para o mercado? Eu quero levar diferencial, eu quero levar experiência que vai agregar valor para o negócio do meu cliente. Eu sou especialista, um contador especialista em locação, nós somos enquanto Mobility. Só que por que não ofertar um serviço de BPO financeiro especializado para as locadoras? Por que não levar soluções de marketing para a locadora? Por que não levar soluções jurídicas também para o mercado de locação? Por que não levar soluções em recursos humanos, RH, para essas locadoras também? Por que não fazer a consultoria tributária dessas locadoras? Então, são todos os pontos e pilares essenciais para o negócio. Então, além de contabilidade, a gente faz tudo isso, e o que nós não fazemos, nós indicamos os parceiros. Sensacional. Na verdade, Ítalo, tanto eu quanto você, nós tivemos essa ideia de Hub 360, né? Sim. A gente quer solucionar os problemas do cliente. Você conceitou certo. Eu quero ajudar o meu cliente do começo ao fim para que ele tenha sucesso na empresa dele. Independente se sou eu que vou fazer o serviço, mas eu estou levando para ele o melhor
assim como eu acredito que eu sou a melhor solução para ele naquele, né, para franquear a empresa dele, para fazer a expansão dele, eu acredito que eu tenho excelentes contatos, excelentes fontes de conhecimento no segmento dele que vá solucionar o problema dele. Então, nós solucionamos o problema dos nossos clientes. E isso é o empreendedorismo atual. É verdade, Samara. Assim, eu acho que nós, enquanto empreendedores, nós temos um propósito com cada cliente nosso. Exatamente. Com cada parceiro, com cada colaborador. Então, eu acho que nós, enquanto empresário, nós temos o papel essencial na vida das empresas e das pessoas. Toda certeza. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o empresário, ele agrega valor, né? Lógico, você tem o seu hub de soluções da Império, eu tenho o hub de soluções da Mobility, e nós, enquanto prestadores de serviço, e nós, enquanto empresário, o que a gente quer ver do nosso cliente? Que ele prospere, que ele tenha sucesso. Exatamente. Por exemplo, o que eu quero ver dos meus clientes da Mobility? O cara está começando com 5 carros, daqui 2 anos eu quero ver ele com 500 carros, com 100 carros que seja, eu quero ver o negócio dele crescendo. Por quê? Porque isso é prosperar, isso é perpetuar e ver que o nosso trabalho está, de alguma forma, fazendo sentido para aquele cliente. Cara, olha, parabéns, de verdade, tá? Você sabe que eu sou tua fã, mas a gente conversando aqui hoje, de fato, a gente, por mais que a gente tenha essa aproximação, a gente sabe que a correria do dia a dia, a gente não consegue se encontrar para contar isso. Então, essa conexão aqui foi muito legal, porque, de fato, eu vi que vocês estão criando um império, né? Sim. E eu fico muito feliz, em breve vou poder atendê-los. Eu tenho certeza disso. E eu quero que você deixe um recado. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu quero que você deixe um recado, né, para as empresas de locadoras, se você for levar algo de importância relevante, né, para quem está começando agora com locadora, né, está abrindo seu CNPJ, está entrando para esse ramo, algo da sua expertise aí, que possa deixar como legado para eles, a sua câmera, claro. Tá? Fica à vontade. Passa tão rápido, né? O bate-papo é gostoso. É gostoso? Gostou, meu amor? Nossa, eu te falei. Aqui é diferenciado. Ainda mais tá na sua companhia, né? Mas vamos lá. Bom, empresário do setor de locação. Você que tem a sua locadora ativa ou que está pensando em formalizar o seu negócio de locação, o momento é agora. E conte com uma empresa especializada no segmento de locação. Nós vamos passar pela reforma tributária, que é um dos assuntos do momento, e toda locadora precisa estar bem estruturada, bem assessorada e muito bem assistida do ponto de vista de negócio. Por quê? Ninguém quer pagar mais imposto que deveria. E antes de chegar à reforma tributária, a dica que eu dou para você, empresário do segmento de locação, faça uma revisão do seu planejamento tributário. O momento é agora. Veja o que nós podemos melhorar do ponto de vista tributário para que você possa se beneficiar enquanto a reforma tributária não acontece. Porque muita coisa vai mudar, nós vamos estar aqui à disposição, mas o que eu recomendo para toda e qualquer locadora é que faça o seu trabalho de planejamento tributário, revisão tributária. E a Mobility está aqui à disposição para isso. Isso aí, pessoal. E já segue o Ítalo Santana na rede social, vou deixar o arroba dele aqui para vocês. A Mobility também segue lá para vocês acompanharem, né, essa empresa, o crescimento dela também, né? E é isso, meu amor, eu te agradeço muito por você ter vindo, tá? Muito obrigado pelos conhecimentos deixados aqui comigo. Com certeza eu aprendi muito com você hoje, como eu venho aprendendo, e você cuida muito bem da minha empresa também, te agradeço de todo o coração pelos seus cuidados. E, pessoal, nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigada a você que está nos assistindo, que está aqui conosco sempre, né, ouvindo e entendendo um pouquinho mais de cada segmento junto com o Franchise Real. Não deixa de seguir o nosso canal, tá? Agora nós temos o Instagram da Império das Franquias, que eu também vou deixar aqui para vocês. Me segue também, Samara Silva, especialista em franchise. E nós estamos aqui para atender vocês, sempre trazendo conteúdos relevantes para todo tipo de segmento. Um beijo grande no teu coração, meu rei, minha rainha, e até
Até a próxima. Tchau, tchau.